Vamos iniciar, então. Senhor, muito obrigado pelos dias de hoje, obrigado por esse dia, obrigado pelos irmãos que estão aqui, que se dispuseram a tomar um pouco do seu tempo para poder aprender um pouco mais sobre a sua palavra. Eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor possa dar toda a capacidade para o Juliano, para ele poder desenvolver os seus argumentos, nos ensinar um pouco mais de como ler as suas escrituras a partir da noção de missão que o Senhor nos entregou. Deus, é isso que nós pedimos. O Senhor tenha misericórdia de nós, abrindo nosso coração e nossa mente para aprender um pouco mais. Amém. Amém. Então, bom dia agora a todos, oficialmente. Vamos dar início a essa aula da IBD, continuando aquilo que a gente já tem conversado nessas últimas semanas sobre a missão de Deus. Então, hoje o tema é a centralidade da missão. Então, como ler as Escrituras a partir da missão, a partir daquilo que a gente já aprendeu sobre o que é a missão de Deus. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, alguns slides para ficar um pouco mais fácil para a gente conversar. Está aparecendo aí? Que agora sumiu todo mundo. Agora tá. Tá sim. Ok. Então... Só não está em tela cheia, né? Tá tipo na... Agora entrou em tela cheia. Foi? Ok. Então, hoje o nosso assunto é falar sobre o centro da missão. Então, a gente aprendeu nas últimas aulas, na primeira aula com o Davi, sobre o livro que a gente tem usado como base para esse módulo que a gente está conversando aqui nesses domingos, que é o Drama das Escrituras, que é um livro bem interessante. Se você quiser ir um pouco mais a fundo nesse tema, é uma boa indicação que a gente dá para você, para que você possa estar estudando ele. E dentro desse livro, o autor ele apresenta 6 atos da missão de Deus. Ele coloca a missão de Deus como um grande drama, as Escrituras como um grande drama, como uma peça de teatro. Ele faz 6 atos onde ele apresenta a missão de Deus. Então, na primeira aula que a gente conversou aqui na IBD, o Davi ele apresentou esses 6 atos. Na semana passada, o Tiago estendeu o papel redentivo de Jesus para além, para a nossa vida. E hoje a gente quer ver novamente esses 6 atos, mas em uma leitura bíblica, no tempo que a gente vive. Então hoje a gente vai falar sobre o centro da missão de Deus, como ler a Bíblia a partir dessa missão, entendendo como a gente pode tornar prático tudo que a gente já aprendeu, como esses atos de Deus, eles se tornam práticos na minha vida, que é bem diferente o contexto das pessoas que viveram dentro desses atos que a gente vai contar. Mas antes de mais nada, eu quero perguntar para vocês, que livro é esse? Ou seja, o que é a Bíblia para mim? Se a gente abrir aqui agora para algumas perguntas, a gente vai ouvir diversas respostas diferentes. Por exemplo, Caio, o que é a Bíblia para você? Qual é a sua experiência com a Bíblia? Rapaz, eu entendo a Bíblia como sendo a palavra de Deus, a revelação de Deus, aquilo que ele quer falar para a gente. Do mesmo jeito que você pega seu filho e fala, hoje faça tal coisa para o pai. Deus deixou a Bíblia, durante a tua vida faça tal coisa. Eu entendo que é exatamente o que Deus quer revelar, quer falar conosco. Eu entendo que é a forma que Deus quer se comunicar com a gente. Certo, interessante. Tiago, o que é a Bíblia para você? O que torna a Bíblia tão atrativa para você, diferente de outros livros que você lê? Eu acho que eu faço eco aí com o Caio, é por saber que é a revelação de Deus que isso se torna diferente, né? É por saber que é Deus se mostrando, né? Se desvelando pra gente num livro. E isso é, enfim, diferente de qualquer outra coisa. Eu acho que é isso mesmo que o Caio falou. Com essas duas respostas, tanto a do Caio quanto a do Tiago, agradeço aí pela participação de vocês, a gente vê o porquê a Bíblia é tão interessante e o porquê a Bíblia é tão boa para todos nós, porque ela é a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus, ela é a narrativa que Deus ele quis mostrar para todos nós, pessoas comuns, sobre como ele agiu em todos os tempos e como ele continua agindo hoje.
ela é a autoridade máxima para todos nós. Talvez alguns de vocês já ouviram aquele ditado antigo, né? Ou aquela frase antiga: a Bíblia fechada, ela é um livro comum, mas ali a Bíblia aberta, ela é a palavra de Deus falando com você. A Bíblia fechada e a Bíblia aberta, ela é a palavra de Deus e ela contém a história de como Deus, ele se tornou rei. E é um pouco sobre isso que a gente quer falar hoje, sobre como a Bíblia, em toda a sua história, em todo o seu drama, em todos os seus atos, ela tem mostrado como Jesus, como Deus, ele estava presente em tudo. Desde como ele criou a humanidade, até quando ele vai voltar, até no meio do caos que o pecado trouxe, Deus, ele sempre esteve presente, Deus, ele sempre estava escrevendo a sua história e tornando a sua história conhecida na língua dos homens, de uma forma que todos nós pudéssemos aprender sobre ele. Deus, ele colocou dentro desse livro narrativas, poemas, histórias, crônicas, linguagens apocalípticas, tudo para mostrar para os homens ter acesso de como ele é Deus e como ele tem se tornado rei para todos nós. Então, Deus, ele tornou a Bíblia de uma forma acessível para que todos nós pudéssemos percebê-lo dentro das suas escrituras. Se a gente fosse dar uma introdução aqui, falar um pouco sobre como a Bíblia, como foi esse processo da Bíblia se tornar a Bíblia, a gente gastaria tempo e eu acho que eu não teria capacidade para isso. O Tiago é mais capaz de falar sobre isso do que eu, de como a Bíblia teve todos esses problemas até ela se tornar, de fato, a autoridade, de como foi os processos dentro de concílios, como foi o processo para a Bíblia ela se tornar, de fato, essa Bíblia que a gente tem hoje. Mas o que a gente pode dizer é que Deus, ele trabalhou no coração de pessoas ao longo de toda a sua história e tem trabalhado ao longo de toda a história da igreja, tornando ela a autoridade que continua revelando toda a sua história. A Bíblia, desde quando surgiu até os dias de hoje, ela continua sendo o livro mais vendido. E ela continua também sendo o livro que tem transformado mais a vida de pessoas. Isso é óbvio. Então, eu quero mostrar para vocês uma citação de um livro que eu li, que eu achei muito interessante sobre isso que a gente está falando. A Bíblia é, com certeza, um livro. Entretanto, não é um livro qualquer. Ela narra fatos relacionados não apenas à dimensão espiritual da existência, mas, sobretudo, como um Deus, que é espírito, relaciona com pessoas inseridas em contextos reais. Nesse sentido, a Bíblia lida com fatos e dados, com uma história muito mais real e palpável do que qualquer um de nós consegue imaginar. Essa é uma citação de um livro chamado Deus Falou na Língua dos Homens, do Paulo Wang, que é um livro muito interessante, que ele traz toda uma introdução da Bíblia. Então, talvez, se você nunca leu nada aí sobre como foi esse processo da Bíblia se tornar Bíblia, é uma boa referência para você, e ele está num preço bem acessível, fazendo aqui um merchan. Mas, enfim, a Bíblia, ela se relaciona com fatos que vão além de algo somente espiritual, ela se relaciona com vida de pessoas. Então, quando a gente vê, do começo ao final, a gente vê Deus se revelando a pessoas comuns. A gente pode pegar ali o fato de Abraão, como Deus ele se manifestou a Abraão. A gente pode pegar ali o fato de Moisés, como Deus se revelou na vida de Moisés, pessoas comuns e que se tornaram pessoas extraordinárias e que a gente vê a sua vida, como eles foram devotos e como eles se relacionaram com Deus, a vida deles foram totalmente transformadas. E a gente, ao longo de toda a história, vamos ver pessoas comuns se relacionando com esse Deus da Bíblia e sendo totalmente transformados. Mas como eu, aqui em Campinas, no ano de 2021, lendo as histórias dessas pessoas, eu posso me sentir parte dessa história. E como eu posso entender o que Deus falou com eles no contexto deles e eu posso aplicar. Essa é uma pergunta que a gente vai tentar responder nessa aula e eu espero que a gente consiga. E tudo que está dentro dessa grande narrativa, dentro desse grande drama, ele é aplicado para mim hoje, em um contexto totalmente diferente. Então, o que eu leio dentro da Bíblia é a palavra de Deus.
me chamando a atenção para viver de forma idônea no tempo que eu estou vivendo. E para isso eu quero novamente entrar nesses atos que a gente tem falado nessas 2 últimas semanas, para que a gente possa ver como esses atos fazem sentido para mim hoje, no tempo que eu estou vivendo. Então, para isso eu quero ir ali nesse primeiro ato, que é lá do ato da criação, que é o ato que conta sobre o autor e o papel do homem, onde a gente pode ler lá em Gênesis 1 e 2 como Deus ele criou todas as coisas. Então, em todo o relato de Gênesis 1, a gente vê como tudo que Deus fez é bom e como que tudo que Deus fez tinha uma ordem e tudo era bom. E Deus colocou o homem nesse jardim e deu algumas responsabilidades para o homem. E aí a gente volta naquele texto de Gênesis 1, lembrando das palavras de Deus: seja fecundo, multipliquem, encham a terra, governem sobre todas as coisas, tenha domínio. Deus ele está falando sobre mordomia, Deus está falando sobre cuidado, sobre nós como mordomos, como imagem e semelhança de Deus, nós temos responsabilidades nesse mundo criado. Ser mordomo é representar a imagem e semelhança de Deus, usando todos os tipos de atividade cultural a serviço de Deus. Então, quando Deus ele cria o homem, lá em Gênesis, Deus ele está dando uma responsabilidade sobre aquilo que ele estava criando, iria se estender para toda a terra. Ele iria produzir a cultura, ele iria produzir ele iria representar a imagem de Deus para todo o mundo criado. Existe uma palavra aí que é usada, agora me fugiu a... Nossa, como que é, Thiago? Bom, depois eu lembro, eu mando para vocês. Mas, enfim, representar a imagem e semelhança de Deus é a nossa responsabilidade. Deus, ele desejou que nós representássemos a Deus, representássemos a sua cultura, fôssemos a imagem de Deus para todos os povos. E nós temos essa missão. Então, nesse primeiro ato, nesse ato de mordomia de Deus, Deus ele está chamando a nossa atenção sobre como ler a Bíblia hoje, saber que nós fomos criados à sua imagem. Nós fomos criados com essa capacidade, com essa responsabilidade de representar a Deus para todos os povos. Nós temos essa mordomia, essa é uma palavra-chave nesse primeiro ato, a mordomia de representar a Deus para todos os povos. Então, hoje, ao momento que eu leio a Bíblia, no momento que eu leio Gênesis 1 e 2, o que Deus está me chamando, dentro da sua missão, dentro de toda a sua narrativa, é saber que eu sou mordomo e que isso tem implicações práticas para a minha vida comum. E eu preciso saber que eu sou um representante de Deus em todos os lugares que eu vou estar, seja na minha família, seja no meu emprego, seja na igreja. Eu tenho a responsabilidade de representar a imagem e semelhança de Deus. Deus me deu responsabilidades e eu preciso ser mordomo sobre elas. Então, esse é o primeiro ato, o ato do autor e o papel do homem. Deus é autor sobre todas as coisas e nós temos responsabilidades, porque fomos criados à sua imagem e semelhança. A palavra que eu estava tentando lembrar é mandato cultural. Nós temos o mandato cultural de produzir cultura por todos os povos, produzir aquilo que Deus ele desejou que o homem representasse, ok? O segundo ato que traz implicações para a minha vida é o ato da queda, o pecado e seus efeitos. Então, quando a gente lê lá em Gênesis 3, onde a gente vê que o homem, ele peca, o homem, ele queria ter autonomia. O que é autonomia? Autonomia significa escolher a si mesmo como a fonte para determinar o que é certo e errado, em vez de confiar na palavra de Deus. Então, quando nós voltamos lá para Gênesis 3 e a gente lembra da história que é contada, a gente vê que a serpente, o diabo ali naquela história, ele tenta os homens sobre o quê? Sobre a palavra que Deus tinha falado para Adão.
Falar, foi isso mesmo que Deus disse? Que vocês não podem comer desse fruto? É claro que no momento que vocês comer, vocês não irão morrer. Deus sabe que vocês conhecerão todas as coisas, serão semelhantes a Ele. O homem ele já estava em um ambiente de prazer, o homem já estava em um ambiente de relacionamento com Deus, que era para isso que eles tinham sido criados. O homem ele já estava desenvolvendo ali a sua mordomia, cuidando do jardim, cultivando a terra. Só que essa tentação autônoma está dentro do nosso coração. Essa tentação de sermos as pessoas que vão determinar o que é certo e errado, o que é bom e o que não é. Essa tentação, até mesmo idólatra, de se colocar acima de Deus, se colocar acima da sua palavra. Ela tem implicações em toda a nossa cultura. Então, hoje, quando a gente faz uma leitura cultural do nosso tempo, baseado nos efeitos da queda, a gente vê claramente em todos os assuntos que o homem ele tenta governar de uma forma própria. Existem efeitos da autonomia. Então, quando a gente olha para a política e todos os seus problemas que são enfrentados, existe uma autonomia de se colocar e escolher o que é certo e o que é errado. Quando a gente olha para a nossa cultura e a gente vê os problemas culturais, a gente vê que existe ali uma autonomia de escolher os padrões. Então, o nosso coração, ele sofre por esses efeitos. E o momento que a gente lê a Bíblia, a gente entende que nós estamos sofrendo por esses efeitos. Todo dia, o nosso coração, ele deseja ser idólatra. O nosso coração, todos os dias, ele deseja ser autônomo. Ele deseja escolher o que é melhor para si mesmo do que escolher o que é bom e o que foi falado por Deus. Então, dentro desse segundo ato, a gente vê os efeitos que o pecado tem sobre a nossa vida e como isso se estende. Só que em Gênesis 3, a gente também vê uma boa notícia para todos nós. Em Gênesis 3,15, a gente vê que viria alguém que pisaria na serpente, que derrotaria a morte e que traria novamente sentido. A gente vê a promessa ali sobre Jesus. Então, dentro do pecado e seus efeitos, a gente vê o problema, que é a autonomia e a idolatria do homem, mas nós também vemos a graça de Deus de enviar alguém para resolver o problema da idolatria e resolver o problema da autonomia do coração humano. Então, quando eu leio a Bíblia baseado nesses dois primeiros atos, a gente vê a nossa responsabilidade como mordomos e a gente vê também o problema da autonomia humana que traz todos os problemas em desenvolver cultura da forma correta, em representar a imagem de Deus da forma correta. O terceiro ato é uma ansiedade por um rei. Uma ansiedade por alguém que se tornaria rei. Toda a história ali, desde o final do Éden, desde o fechamento ali do Éden por Deus, até o final do Antigo Testamento, a gente vê a esperança do povo hebreu, do povo judeu, esperando que alguém viria e resolveria o problema. Então, quando a gente vê que todos os povos ali tinham seus reis, e o povo de Israel, ele clama por um rei, a gente vê que a ansiedade, a esperança daquele povo é que eles queriam que alguém governasse sobre eles, mas o plano de Deus sempre foi que quem iria governar sobre eles seria ele, que eles não precisavam de alguém governando sobre ele, porque ele seria essa representação de governo. Todos os povos, desde o dia que o Éden foi fechado, estão ansiando pela chegada de um rei que traga descanso para os seus sofrimentos. Mas o que a gente vê em toda a história do Antigo Testamento é o quê? É reis sendo levantados e produzindo coisas boas, mas depois pecando por conta da sua autonomia e por conta da sua idolatria do seu coração. A gente vê grandes reis, como foi Davi, que destruiu muitos povos, que construiu coisas boas, mas a gente também vê os seus tropeços. A gente vê toda a sabedoria de Salomão ao construir o templo, a fazer grandes feitos, mas nós vemos também toda a idolatria do seu coração em produzir coisas
ruins. E assim com tantos e tantos reis que a gente poderia aqui passar amanhã falando, de todos os reis que estavam ali no Antigo Testamento. Primeira, segunda Reis, primeira e segunda Crônicas vai contar bem a história de todos esses reis, mas nenhum deles conseguiu trazer a esperança que aquele povo desejava. Nenhum deles conseguiu suprir a ansiedade que aquele povo desejava. E quando nós aqui, pessoas comuns, em tempos totalmente diferentes, em tempos que não são monarcos, nós não vivemos em uma monarquia, então talvez a gente não entenda o que é ter um rei sobre nós, mas todos nós continuamos com essa ansiedade por controle. Nós todos temos essa ansiedade que as coisas sejam resolvidas. Um exemplo disso é a própria doença que a gente está enfrentando, uma doença global. A gente não vê a hora dessa doença ela ter o fim, que tudo isso acabe. Nós continuamos ansiando por algo que traga descanso. Mas todos os reis ali, todas as mensagens dos profetas que falavam sobre um rei que viria, que falava sobre um Messias, estava trazendo a mensagem que viria alguém que resolveria os problemas, que viria alguém que traria descanso, que traria ordem para todo o caos que eles estavam enfrentando. Então, uma boa notícia para todos nós é o que os profetas falam, viria alguém. E a gente vai ver ao decorrer dessa conversa, desses atos, que esse alguém veio e ele trouxe de volta alívio e descanso para todos os sofrimentos enfrentados. E aí a gente chega nesse ato 4, que é o ato da redenção de Jesus, que é esse rei vivendo entre os homens, que é esse rei tornando prático aquilo que os profetas falaram, trazendo descanso, cumprindo as escrituras, vivendo. Só que não era o rei que o povo tanto ansiava, não era o rei que iria acabar com o Império Romano, que iria destruir os movimentos políticos da época. Era um rei que veio de forma totalmente diferente, mas era um Deus que se tornou rei e trouxe união para pessoas desqualificadas ali. A gente vê ao longo da jornada de Jesus que Jesus fez, sentou com pecadores, trouxe a mensagem de redenção para todos eles. Jesus, ele levou o nosso sofrimento. Então, na cruz, Jesus desafia e derrota o mal e salva o seu povo da morte eterna. Jesus, ele foi a imputação de pecado. Quando a gente lê em Romanos 5, a gente vê mais claramente o que Jesus fez. Jesus, ele foi o segundo símbolo de humanidade. Então, se o primeiro símbolo de humanidade para nós era Adão, que ele foi autônomo, que ele foi idólatra e que ele pecou e que a gente enfrentou todos os efeitos desse pecado, Jesus, ele foi a resposta. Jesus foi a resposta de levar as nossas dores, os nossos pecados, se tornar rei e vencer, enfim, a morte e vencer, enfim, os problemas. Jesus, ele foi a mensagem redentiva. E isso traz para a minha vida prática algo muito importante no momento que eu leio as Escrituras. Saber que existe um rei que levou todos os nossos sofrimentos e saber que hoje não existe nada que eu possa fazer para ser salvo, porque Jesus, ele fez tudo. Jesus, ele pagou o meu preço. Jesus, ele se imputou. Jesus levou a imputação do pecado. Jesus, ele pagou pelo meu crime. Então, no momento que eu leio essa mensagem, eu preciso ter dentro de mim essa mensagem redentiva. Que eu fui salvo por meio da graça de Jesus. E que isso implica uma transformação na minha forma de viver. E que essa mensagem, ela precisa ser contada. Eu preciso carregar essa mensagem redentiva para outras pessoas. E é isso que é contado no ato 5, na minha participação na missão de Deus. Então, Deus, ele nos convida como arautos a falar sobre isso, a cativar, da mesma forma que nós somos cativados ao ler sobre o sacrifício de Jesus, sobre como Jesus, ele levou a nossa culpa e como Jesus, ele nos salvou de um destino de morte. Hoje nós temos essa participação em sua missão. Nós podemos falar para as pessoas sobre a obra redentiva de Jesus. Nós podemos carregar essa mensagem redentiva.
Em Colossenses nós lemos que Cristo é a imagem do Deus invisível, porém a igreja é a imagem do Deus visível, ou seja, a igreja é o reflexo de Jesus na terra. E aí a gente volta lá no primeiro ato. O primeiro ato fala sobre mordomia, fala sobre participar, fala sobre representar Jesus como imagem e semelhança. No momento desse quinto ato, que é a participação na missão de Deus como igreja, nós novamente temos essa responsabilidade de representar Jesus para todos os povos. Então a igreja ela se estendeu para todos os povos. Mateus 28 começa ali com um id, que foi estendido em Atos e que a gente vê que essa igreja ela foi para todos os povos, ela pregou para todos os povos. Houve irmãos que foram mortos ao fio da espada, houve irmãos que foram mortos em cárceres, houve irmãos que foram mortos, e a igreja, toda a história da igreja conta outros grandes mártires, houve a reforma protestante, houve mortes, e tudo isso é uma participação na missão de Deus, é uma participação na obra redentiva de Jesus. Nós, como igreja, estamos representando um Deus visível que andou sobre a terra. Nós estamos representando a mordomia falada lá em Gênesis. Então, no momento que eu leio ali o livro de Atos, eu preciso me atentar que eu sou convidado todos os dias a participar da missão de Deus na minha vida comum. Eu sou participante de um Deus visível. Eu sou participante daquilo que ele fez. No momento que eu consigo refletir Jesus no meu trabalho, na minha família, eu consigo cativar as pessoas que estão ao meu lado, eu estou cumprindo a minha participação na missão de Deus. E, enfim, a gente chega ali no quinto ato, no sexto ato, que é a confiança na restauração do mundo. Nós precisamos permanecer confiantes que aquele que começou a grande obra, que começou essa grande história, toda essa narrativa, ele nos convida a permanecer confiantes que um dia ele vai voltar e vai restaurar e vai trazer de volta descanso para todos nós. Aquele Deus que se tornou o rei, ele irá retornar como rei e nós iremos participar da sua glória plenamente. Aquilo que a gente participa hoje é apenas uma sombra daquilo que nós iremos participar. O fim da história nos convida a confiar que aquele que começou a boa obra irá finalizar. E isso nos atenta a nós lermos a Bíblia, saber que Deus ele não fala apenas sobre o problema, Deus ele traz solução, mas Deus ele também traz uma resposta para tudo. E ele traz também um final para a sua história, e traz um final confiante, que ele irá voltar e irá restaurar todas as coisas. E nós devemos ler a Bíblia baseado nesse final. Nós devemos ler a Bíblia sabendo que Deus ele irá retornar para redimir toda a humanidade. E aqui a gente vê todos esses atos aqui de uma forma mais prática para todos nós. Ato 1, o autor e o papel do homem. Então, ao ler a Bíblia baseado no primeiro ato, qual é o meu papel como imagem e semelhança de Deus? Ato 2, o pecado e seus efeitos. Então, o que o pecado ele fez em mim e como ele atingiu todo mundo. Só que qual foi a resposta de Deus dentro desse pecado? Foi enviar Jesus que viria lá na frente. Ato 3, nós todos ansiamos. Aqueles povos ansiaram e nós ansiamos por descanso. Ato 4, a redenção de Jesus, como Jesus ele resolveu o problema. Ato 5, a nossa participação como igreja na grande mensagem redentiva de Jesus. E Ato 6, a confiança que Deus ele irá restaurar todo o mundo. Então, essa é a forma que nós devemos ler a Bíblia. É uma forma que nos coloca dentro dessa grande missão. Deus ele nos convida todos os dias a participar da sua missão. Deus ele nos convida todo dia a ler a Bíblia baseado nessa grande obra, nesse grande drama. E eu queria, nesse momento, abrir para que todos nós pudéssemos falar um pouco como tem sido a nossa leitura, como a gente tem encontrado esses atos na nossa leitura bíblica. Eu queria que algumas pessoas pudessem falar para participar um pouco dessa aula também.
Fala, quer falar? Tá falando. Ô, Juliano. Juliano? Opa, seu Rui, como que você tá? Peça paz, querido. Tudo bem? Ô, Juliano. Ô, Julianinho. Maravilha, hein? Deus abençoe, viu? Amém. Toda a família linda. Que atos maravilhosos, hein? Que Deus colocou para você trazer para nós, pô. Hein? Que atos maravilhosos, ô, Juliano. Deus abençoe, querido. Fica firme. Você está falando aqui, quem é a Bíblia para você? Você perguntou, né? No início, né? Sim. Quem que é a Bíblia? O que é a Bíblia para você? Na verdade? Você fez essa colocação e perguntando para o que é a Bíblia para nós, né? Eu estava, o Espírito Santo Deus trouxe essa palavra na mente, em Salmo 119. O que é a palavra de Deus? O Salmo 119, o versículo 105. O que é a Bíblia para nós? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Olha o que é a palavra de Deus. Maravilhosa, boa, justa. A maior carta de amor está aqui. Mas é uma carta de justiça. Deus é justo, né? Se a gente apronta, Davi aprontou, não aprontou? Teve a consequência, não é verdade? Pisou na bola, né? O jeito, a expressão. Então a gente precisa tomar cuidado para a gente, né, se cuidar, para a gente não cair em tentação, né? Orar, a oração, né? E ação, né? Oração seguido de ação, seguido de prática, né? Pediu Galileu. Verdade? Amém, Rui. Vamos tomar muito tempo. Deus abençoe. Tem mais aí para se declarar, tem mais aí. Deus abençoe toda a família linda, viu? Eu acho que saber também, conhecer essa história, né, toda essa narrativa e entender a leitura bíblica, conhecer essa leitura bíblica baseado nessa missão como centro, é não interpretar aquilo que eu desejo da própria Bíblia, que a Bíblia ela já se revela, ela já se interpreta para todos nós, ela já tem o seu significado. Então, ao momento que eu vou ler a Bíblia, no momento que eu vou ler a Bíblia, eu não vou procurar textos querendo colocar aquilo que eu desejo, porque toda a história ela já se revela para nós de como Deus ele se tornou rei, como Deus ele resolveu o nosso problema. Então, quando eu vou ler a Bíblia hoje, eu preciso saber sobre isso. Eu preciso entender que existe já uma missão de Deus e que Deus ele está contando ao longo da Bíblia como ele cumpriu toda essa missão, como Jesus ele resolveu o problema do pecado e como Jesus ele tem resolvido todos os problemas das nossas ansiedades. Alguém quer falar? Assim, no meu entender, eu acho que a Bíblia é um complemento da nossa vida secular, né? Quem lê e pratica a Bíblia não faz coisa errada, porque está dentro da Bíblia os ensinamentos corretos para a nossa vida secular. Então, eu acho que, assim, a Bíblia é mais do que um livro, ela é a nossa lição de casa. A gente tem que ler, praticar, porque se a gente conhecer a palavra, a gente não vai fazer coisas erradas aí fora. E é o que está acontecendo muito agora no mundo, né? Sem querer julgar ninguém, cada um tem a sua vida e tem que acertar as coisas lá em cima com o Pai. Mas quem conhece a Bíblia, quem lê a Bíblia, não faz coisa errada. Amém, Dona Ivone. A Bíblia é esse nosso mapa, né? Que guia a gente para uma terra. Toda a história, ela tem todas essas sombras. A gente vê essa sombra ali no povo no Êxodo, caminhando para uma terra prometida. A gente vê tudo isso sendo novamente falado para nós no exílio, pessoas querendo ser libertadas, estando em escravidão, e todos nós continuamos caminhando por esse mapa, sendo conduzidos para uma terra, sendo conduzidos de volta para Deus.
Eu acho interessante que as pessoas hoje, elas querem ler a Bíblia e ter a sua própria interpretação. Eu estava conversando uma vez com um amigo que se diz ateu, e falando sobre a missão Kaiowá, todo aquele trabalho que a Igreja Presbiteriana faz com escola, hospital e evangelismo nas tribos indígenas. E o cara ficou muito nervoso, falou que eu não podia mexer com a cultura dos índios, que onde já se viu evangelizar índio e tal. E o Senhor Jesus só ensinou uma coisa, e ele foi muito enfático nesse uma coisa. Para ele, o Senhor Jesus só tinha ensinado uma coisa, e ele é ateu. Que a gente tem que amar o próximo. Eu falei, cara, é exatamente isso, eu tenho que amar o próximo. Então, se eu amo o próximo, eu quero a salvação do próximo, então eu vou evangelizar. Ou não, mas você não tem que evangelizar, você tem que amar. Então, o cara se diz ateu, a partir da interpretação dele, eu tinha que amar sem querer o bem, ou seja, sem querer a salvação. E o cara pega um único texto bíblico e ele acha que ele conhece a Bíblia de cabo a rabo. E não é assim, né? Tem muito mais coisa. A gente tem que entender, ler a Bíblia e entender a Bíblia segundo a visão que Deus quer para a gente, não o que eu quero entender da Bíblia. Não fica fácil. Toda vez que eu separo um texto da Bíblia, eu posso fazer a interpretação que eu quero desse texto. E eu acho que, Caio, que é o que mais tem acontecido, né? Pessoas que têm pegado apenas o que é bom. Tipo, eu vou pegar isso aqui da Bíblia, esse texto isolado aqui, que ele fala sobre o amar, então é o amor. E aí cria um monte de coisa baseada no amor, só que não consegue ver o que foi o amor, né? Qual foi o amor de Deus dentro de toda essa história? Tenho até um amigo do trabalho também, que ele também se diz ateu, e ele falou, o que tem de diferente no cristianismo de outras religiões? Porque Maomé, ele morreu, Buda, ele morreu, e citou outros, assim. Eles todos morreram. Aí eu falei, só que nenhum deles ressuscitou, né, e irá voltar, nenhum deles falou isso. E aí é quando fica, mas eu não acredito, a Bíblia não é mentira, ela foi escrita por homens, né, e sempre bate dentro dessa mesma coisa. Então, o que muda dentro de nós, que somos cristãos, é que nós acreditamos, né? Nós temos essa fé que esses homens, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Não foi apenas homens que escreveram e a gente está lendo o que esses homens escreveram. Foi Deus que soprou neles o que eles escreveram. Foi Deus que escreveu a própria Bíblia. Quando a gente vê lá o povo que estava no Êxodo, quando Deus ele chama Moisés para o Sinai, Deus escreveu as tábuas da lei. Isso é interessante demais. Imagina, você está diante de Deus e Deus está escrevendo em tábuas. E ainda Moisés voltou lá, quebrou as tábuas e Deus escreveu de novo aquelas tábuas. Então, isso traz para mim um senso de responsabilidade muito grande a hora que eu leio, baseado em todo esse drama, em toda essa história. E eu tenho que participar desse drama de uma forma correta. Não posso ler a Bíblia de qualquer jeito e pegar a Bíblia apenas quando eu vou para a igreja. Hoje eu nem carrego mais Bíblia, né? Porque hoje tem os smartphones. Então é muito mais fácil eu carregar a Bíblia no celular, só que eu não leio. Então, como que isso vai mudar alguma coisa dentro de mim? Se a gente pudesse falar aqui, abrir para testemunho, todo mundo aqui teria um testemunho com a Bíblia, como a Bíblia transformou algo na sua vida. Então, ela não pode ser apenas um livro. E mesmo que você comece a ler a Bíblia pensando que seja só um livro, no meio do caminho o Espírito Santo toca o coração dessa pessoa e ele vai entender, porque eu tenho um amigo da Unicamp que falou assim, eu vou ler a Bíblia, é um livro grosso. E quando ele estava assim, 1/3 de Bíblia lida, ele já tinha se convertido, porque ele acreditou e porque o Espírito Santo tocou o coração dele. Então, a Bíblia é mais do que um livro, é o próprio Deus falando com a pessoa que está lendo. Né? Verdade, Dona Ivone. E conhecer toda essa história também faz com que o nosso evangelismo ele mude, porque a gente não vai falar apenas de um amor superficial, a gente vai entender dentro da história qual foi o amor de Deus por todos os povos, o que Jesus ele fez por todos os povos. Um exemplo, quando estava lá o etíope, em Atos, ele não estava entendendo nada que ele estava lendo. Ele falou, o que isso aqui significa? Será que o profeta está falando dele mesmo? Será que ele está falando de alguém? E ali coube a Filipe explicar para ele aquele texto. Então, a gente conhecer esse drama, conhecer essa história, faz com que a gente responda aos anseios das pessoas. Faz com que a gente responda às perguntas que as pessoas têm.
Falando, por que o mundo está desse jeito? Por que está todo esse caos? Por que a cultura está desse jeito, que tudo está bagunçado? Nós temos a resposta para isso. Mas nós precisamos conhecer todo esse drama. A Bíblia é a nossa, é a bússola, né? É aquilo que nos mantém direcionados a olhar sempre para Jesus, né? É importante a gente conhecer o que tem na Bíblia, porque a própria Bíblia fala, né? A palavra de Deus, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E nós vemos também, assim, exemplos no Antigo Testamento que eles tinham uma tradição, né? Nem que fosse oral, mas aquelas histórias, o agir de Deus, os feitos de Deus, eles eram passados, né? De geração em geração. Então, nós temos que conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. E de que maneira nós vamos conhecer isso? Lendo a Bíblia, conhecendo a Bíblia na medida do que pudermos e fazermos até o impossível para ganharmos esse conhecimento. Há um tempo atrás, eu fui em Altamira, no Pará, e lá tinha cultos, né, nas fazendas, e tinha muita gente que não sabia ler, mas sempre tinha um versículo que sabia decorado, 1, 2, 3, as histórias, né, que eram contadas através da pregação, as pessoas iam aprendendo dessa forma. Então, ela tem que estar no nosso coração. O conhecimento de Deus tem que estar, de alguma maneira, ou da forma oral, ou de uma maneira que a gente possa ler e estudar, como é mais comum hoje em dia. Então, é ela que acerta o nosso caminho, né? Que não nos deixa ir nem para a esquerda, nem para a direita. E a fé vem pelo ouvir, né? E o ouvir é a pregação, a palavra de Deus, né? Então, nós temos que ouvir, nós temos que ler, nós temos que estudar, nós temos que conhecer, para que a nossa fé seja renovada sempre, sempre. É verdade. Acho que na semana que vem a gente vai tornar isso aqui um pouco mais prático, né? Que a gente vai falar sobre como isso implica na minha vida comum, né? Então, como essa Bíblia, ela se desenrola na minha vida comum, no meu trabalho, em qualquer lugar que eu estou. Como a missão de Deus, ela atinge a outra pessoa, dentro do meu contexto. Mas, se a gente não souber essa história, né? A gente não conhecer esse drama bíblico, fica muito difícil, fora da igreja, eu conseguir viver o que está falando. Porque eu faço aquela famosa dicotomia, aquela separação, né? Então, dentro da igreja, eu vivo, né? Dentro da igreja, eu leio a Bíblia, só que fora não faz sentido nenhum. E o que Jesus ele fez foi trazer sentido para a vida e atingir todos os níveis. Então, o Deus ele quis desde o princípio unir o homem a Deus, unir o homem ao próximo e unir o homem a toda a sociedade. Então, esse drama bíblico tem que fazer sentido na minha vida, tem que fazer sentido na minha vida com o outro e tem que fazer sentido em todos os campos que eu estou. Tiago, tem algo que você queira acrescentar? Não, acho que foi muito legal os comentários, a discussão aí. Espero que tenha sido bom para todo mundo, como foi para mim. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que a gente tem que ler a Bíblia sempre, sempre, para saber aquilo que Deus deseja nos falar, né? Tipo, aquela passagem que fala de Josué, né? Que o sol parou, né? Quer dizer, do ponto de vista de Josué, o sol parou. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Deus pode estar comigo, atender a minha oração e que coisas impossíveis possam acontecer, né? A gente vê aquela passagem lá também do relógio de Acaz,
que como pode aquilo, né? A sombra voltou para trás. Não, se ela for para frente, vai ser meio óbvio. Eu quero que a sombra volte para trás. E assim Deus fez. Então, coisas impossíveis, inacreditáveis, Deus faz. E eu só posso ter essa certeza, esses conhecimentos, se eu estiver lendo e procurando entender o que cada história lá na Bíblia quer passar para a gente, né? É verdade, até mesmo a história da rainha de Sabá com Salomão, ela foi uma pessoa que, por ouvir de outros povos, ela quis conhecer o rei Salomão e ouvir da sua sabedoria. Então, aquilo que as outras pessoas estão comentando sobre nós, como igreja, em toda a terra, será que elas ficam cativadas e curiosas de vir e querer conhecer um pouco mais? Essa é uma pergunta que fica para a meditação de todos nós. Júlio. Oi, Rui. Eu estava aqui também, lembrei de um texto aqui maravilhoso, o Evangelho de João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, faltando nós conhecer mais, ter conhecimento de Deus. Ler a Bíblia é ter conhecimento do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, que Deus quer que nós vivamos, né? Viver com uma antipatia com você, é isso que Deus quer, né? Se achando melhor que você? Não. Como Jesus se achava? Como Jesus andava? Andava por toda parte fazendo bem, humildemente. Humilde, porque ele atraía aquela multidão. Multidão. Hoje, né, é amor. E a gente vive pouco, fala muito. Às vezes acaba falando muito e vive pouco. Às vezes um seminário acima da média. Mas o amor mesmo, meu. Nada, o cara tem acima da média. Mas meu amor, vamos tal lugar, não vai. Entende? Então nós temos que aprender com o grande pastor. Orar, clamar, Senhor, me ajuda a aprender com o Senhor. Aprender com o meu Senhor, o Salvador Jesus, o Galileu, o maravilhoso Galileu, que andou por toda parte. Escolheu um cara ruim, né? Você escolheu um cara para estar aí para falar com você? Do seu lado? Não. De maneira alguma. Tiago escolhia? Michael escolhia? Não. Ele escolheu nós e ponto final. E a gente obedecer essa ordem aqui de pregar o Evangelho a toda criatura, pregar essa palavra, conhecereis a verdade. Porque muitos não estão vivendo hoje, né? Morno, frio, sabe? Esse clima tenso de medo, síndrome do medo do vírus, né? Ou aquele cara lá, o leproso, Jesus encostou no cara, chegou. E a gente está com medo, não vou no hospital, não vou no Unicamp, porque o Unicamp está lotado, vou lá, o vírus vai me pegar. Ah, pô, o vírus pode pegar na janela da sua casa aí, meu. Abre a janela. Já respirou. O vírus já entrou por nariz afora, meu. Então, a misericórdia de Deus é causa de não ser consumidos. Tem que acabar, acaba com o homem, mas ele ama o homem. Que diz lá em João 3:16. Deus amou. Ele amou. De tal maneira, um amor incomparável. Isso se compara amor de avós, pai, casal, filho, neto, nada. É amor incomparável. Então, isso que dá essa motivação, meu irmão, tá? De falar. Rui, está falando demais. O senhor, põe guarda na minha boca. Põe guarda na minha boca. Eu quero falar o que o senhor quer. Não quero tudo para agradar a Silva, agradar meu. Hein? Para agradar o Senhor. Agrada do Senhor e para o desejo do coração. A gente está numa situação difícil. Por quê? O povo não obedece, e está acontecendo isso para a pessoa. Vamos lá examinar a palavra. O que a palavra vai dizer aqui? Está tudo aqui. Está até uma série na televisão aí, né? De Gênesis. Por que tudo esse problema aí? Porque o homem se abortar. Se afastou, virou a costa, foi lá, quis fazer o desejo do seu coração, o desejo da sua carne, né? Eu sou o manda-chuva, né? Sou Mike Elisa, eu peço o cara, papá, nada disso, pô. Tem que ser humilde. Aprender com o Galileu. Se não aprender com o Galileu, a gente fica nisso aí, ó.
Entende? Que a antipatia desculpa a expressão, dos diabos, meu. Entende? Então vamos aprender com a palavra para a gente ficar, ser humildemente, tratar um com amor. A família, amar minha esposa, amar meu filho, o vizinho, pensa nem qual é o seu vizinho, nem sei o nome do vizinho, não sabe nem o nome do vizinho dele, pô. Antipático, pô. Ele está na igreja lá, sentado lá. Vou mostrar para o Michel, eu estou lá? Se para o meu vizinho, para os meus irmãos, eu entende? Não dou a mínima, não oro para a minha vida, para a vida da família, então você conhecer a verdade. A palavra de Deus é verdade. Se há alguma coisa em mim, eu sou um barro. Nós somos um barro. Quebra a minha vida, Senhor. E faça de novo e vamos obedecer. Amém? Deus abençoe. Essa é a palavra. Amém, Rui. Então, por hoje é isso, amigos. Obrigado aí pelo tempo. Obrigado por vocês poderem participar e a gente poder aprender um pouco mais uns com os outros. Caio, você pode fazer uma oração? Juliano. Oi, Misha. Bom, primeiro, parabéns aí, foi muito legal a sua aula. Gostei do comentário do Rui. Acho que é por aí. Se a gente não conhecer o Evangelho e colocar isso em prática, as pessoas não vão perceber de fato que somos diferentes. Só tem um recado rapidinho para lembrar os irmãos. Algumas pessoas acabando depois não lembrando, né? Hoje nós teremos assembleia novamente. Assembleia de balancete da igreja, né? E a assembleia ordinária, que foi anunciada há um mês atrás, vai acontecer hoje. O horário, eu acredito que não tenha sido muito bom da assembleia nossa passada, então essa aqui a gente vai fazer às 5, tá bom? 5 horas a gente vai enviar o link para todo mundo lá nos grupos da igreja, tá? A assembleia é para membros da igreja, então se você sabe que não está no grupo da igreja, pode enviar para eles também, por favor.